queria dizer. Não sei se ela tá... Acho que eu tô vendo, gente. Ah, tá. Achei. Hoje, cada aluno vai mostrar uma atividade. Atividade. Que eu já pedi para eles fazerem antes, tá? E nós... Oi? Que tá preso? Tá parando? Eu acho que é a internet dela. A internet tá ruim? Tá ruim, Gisele? A internet tá travando? Tá travando. Então, aí depende da sua internet. Aí é problema da sua internet que fica... entendeu? Aí talvez você... Ela saiu. Vamos lá, Djamila, deixa eu colocar você para a gente não se demorar muito. Depois eu explico para ela o que está acontecendo. Deixa eu sair daqui. Djamila. Pronto. Vamos lá, Djamila. Vai lendo, vai fazendo. Pode falar, tem que falar. Senão... Eu não vou fazer ele todo, não, tá? Vai fazer. Tem um todinho aí, então. Eu estou ocupada. Mandou junto e conserta. Depois, resolveu voltar para casa, preocupado com seu pai. Mas Servo disse tinha um profeta naquela cidade. Então, foi, Priscila? Essa estava fácil. Eu teve uma colinha na semana passada, mas mesmo assim, para quem tem dificuldade com essa questão Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Da localização, mesmo você tendo uma cola, fica mais difícil para você fazer, porque o costume de você estar virando o corpo não é uma coisa fácil. É uma coisa bem difícil, eu sei, porque eu passei por esse processo, e não foi fácil eu me acostumar com a viradinha do corpo, com a memorização dos locais, né? A gente tem que estar bem,
Porque até a nossa mente tem que estar boa na hora que você está interpretando, porque senão você, na hora, até por mais que você já tenha experiência, você acaba esquecendo até de onde você botou quem é quem, entendeu? Então é complicado mesmo. Mas é isso daí, é trabalhar essa questão aqui. Aí agora você conseguiu, coisa que na primeira aula você não estava conseguindo, tá? Vamos lá, Karen. Deixa eu liberar aqui. Aí você vai ter que contar a historinha, tá? Você vai contar pra gente, vai lendo e vai fazendo também. Eu peguei a história de Pedro, Tiago e João, mas eu mudei um pouquinho, tá? Vamos lá. Era uma noite linda, com luas e estrelas no céu. Uma noite linda. Pode fazer o sinal direto ou eu tenho que fazer o nome? Pedro, Tiago e João, pode ir direto? Pode, porque como é contexto bíblico, todo mundo já sabe, pode sim. Pedro, Tiago e João estavam no mar, pescando com suas redes em seus barcos. Pedro jogou a rede ao mar e depois puxou. Mas não pegou peixe. Que difícil ler e falar, peraí. Mas não pegou peixe. Ele jogou de novo, mas também não pegou peixe. Não tinha. De manhã, Jesus estava passeando na praia e percebeu várias pessoas. Então, Jesus pediu a Pedro para entrar no barco. Sim, pode entrar. Jesus entrou e ensinou às pessoas a palavra de Deus. No fim, Jesus disse a Pedro: vá para mais longe no mar e lance as redes para pescar. Pedro respondeu: Senhor, é dia. Como vamos pescar de dia? Tiago disse para Jesus: a melhor hora para pescar é à noite, quando o mar está calmo e não tem barulho. Mas penso que devemos obedecer, porque o Senhor é Jesus. Então, Pedro, Tiago foram para o mar e lançaram a rede de novo. Quando puxaram, estava cheia de peixe. Pedro pediu ajuda e eles puxaram. No fim, eles foram para a praia com muitos peixes. Acho que não ficou muito bom porque eu tive que ficar lendo, né? Era para ter gravado áudio. Quando a gente está lendo, atrapalha um pouco, mas está perfeito aí, porque você conseguiu colocar as localizações, e além das localizações ali, tem a questão do verbo que fica direcional, né, para quem está falando, né, de quem para quem. Isso também é importante. O verbo, ele ajuda a identificar quem está falando. Então, isso também é importante. Tá ótimo, Caio. Quem é a próxima? Quem mais fez aí? Priscila, pode ser? Sim, deixa eu só botar a sua imagem maior. Pode começar. Tá ótimo. Eu peguei a história de Saul também, mas eu peguei Davi e Golias. Tá bom? Vamos lá. O povo de Israel estava em guerra contra. Eu vi que filisteus é assim, é isso? Ou assim? Ok. Contra os filisteus. Junto de um homem muito alto, chamado Golias. Tá aqui. Golias zombava do povo de Israel. Sempre. E ninguém
tinha coragem de lutar contra ele. Tinha um rei chamado Saul que tinha um exército e eles estavam com medo. Mas um jovem pastor chamado Davi, aqui, ouviu Golias insultando, não sei se é assim, insultando o nome de Deus e decidiu enfrentar, é assim? Enfrentá-lo. Davi confiava em Deus. Ele pegou 5 pedrinhas e foi até o campo de batalha. Golias riu de Davi, mas Davi anunciou que lutava em nome de Deus. Davi pegou a pedrinha e jogou e acertou Golias, que caiu. Assim, o povo de Israel venceu a batalha com a ajuda de Deus. Tudo bem, Vitória, parabéns. Conseguiu também aí localizar os elementos e fazer a questão dos verbos direcionais, que também te ajudou bastante. Perfeito. História curta, mas bem explicada também. Mais alguém? Mais alguém? Cadê a Cídia? Cídia, cadê você? Cídia tá aí? Não, Rafaela não conseguiu fazer. Tô sim, só que eu não fiz o texto, não, eu esqueci. Não fez o texto? Vai deixar o texto para a semana que vem? Pode ser. Então, na semana que Tem vem, a que ser gente um texto religioso, pode ser também. A ou questão pode de você. ser Para cotidiano. começar, como é algo que a gente está iniciando, né? Vocês não têm o hábito de estar fazendo, pode pegar um daqueles textos, né? Da Bíblia, né? Ou alguns aí que eu já dei para vocês, para quem já está me acompanhando há bastante tempo, para vocês poderem estudar, trabalhar, né? E vocês tentarem, porque como eu estou falando, né? Pela primeira vez é uma coisa bem difícil a gente tentar localizar esses elementos. Então, se você pega uma história que já está feita, você, apesar de você ter a facilidade de encontrar ali os sinais, você vai ter a dificuldade, você vai ter que estudar e você vai ter a dificuldade também de fazer a mesma coisa que está na história, né? Porque, afinal de contas, na história ali eu coloco os elementos, cada um no seu lugar. Então, nesse primeiro momento, vocês podem até pegar a historinha que já está feita para poder copiar, né, e tentar fazer igual. Mas vai ter outras vezes que eu vou pedir para vocês trazerem outra história diferente, né, para vocês poderem pesquisar sinais, aprender sinais, histórias diferentes também para vocês poderem trabalhar. Mas, a princípio, pode ser uma historinha da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento, que vocês façam um pequeno resumo. Não precisa ser ela do jeitinho também que está na Bíblia, você mesmo pode fazer um resumo, mas tem que tomar cuidado com o resumo, para você não tirar os personagens, não tirar a localização ali, a forma como a história está colocando ali os personagens, porque, às vezes, dependendo, você pode contar a história e tirar essas localizações todas. E eu quero que vocês coloquem a localização, tá? Mas pode ser também uma história bíblica aí, não tem problema nenhum. Vocês... É porque eu tinha pensado, de repente, como eu trabalho com creche, crianças de 3 anos, pegar uma historinha que eu estou acostumado a trabalhar com eles e fazer. Pode ser, mas aí tem que ser uma historinha que tenha os tais dos personagens que eu estou falando, né? Pelo menos uns 4 personagens, 3 a 4 aí, para que você possa trabalhar essa questão da localização, senão dá ruim, né? Tá bom, tá bom. Priscila, eu fiquei com uma dúvida na hora de ver isso. Peraí, deixa eu aparecer.
É que eu tô tossindo igual um cachorro. Sei como é que é. Eu fiquei na dúvida, porque assim, quando tem 3 personagens, eu coloco um aqui, um aqui e um aqui. Do lado e do meio. 4 e 5, o que que eu faço? Eu vou para frente? Então, você tem, eu acho que eu cheguei a falar aqui na aula da semana passada que a gente Eu tem não. esse espaço. A gente tem na mão direita, você tem a frente da mão direita e você tem atrás da mão frente e direita. trás. Na esquerda, a mesma coisa. Você tem frente e trás. E você ainda tem o meio do seu corpo com frente e trás. Agora, sempre quando você vai iniciar uma história, dê sempre preferência para usar direita e esquerda primeiramente. Ah, mas eu tenho então um terceiro elemento. Você pode até usar o meio. Mas se você vê que é uma história que vai contar bem mais do que esses elementos, você coloca direita, frente, depois você vem para direita atrás, esquerda atrás. Na verdade, a gente começa assim: direita atrás primeiro, esquerda atrás primeiro. Direita frente, depois, esquerda frente, depois. Por último, vem o meio do seu corpo. A gente sempre começa de trás para frente. Sempre de trás para frente. E sempre dê preferência para usar primeiro direita e depois esquerda. Estou dizendo assim, não direita e esquerda, mas sempre aqui de um lado e do outro. Porque às vezes você vai fazer aqui e vai fazer no meio. Aí você pode se atrapalhar, porque eles estão muito perto. Às vezes é uma história que vai contar só 2, 3 personagens, ou 2, 3 lugares. Então não precisa você botar tão colado. Deixa o meio para outra coisa, entendeu? Eu tinha separado 2 histórias. Aí eu tinha separado essa, e aí eu tinha separado Chapeuzinho Vermelho. Uhum. Aí a Chapeuzinho Vermelho, não estava gostando do que eu estava fazendo. Aí eu fui ver um vídeo, só que as meninas se fantasiam para fazer. Ou Não, ficam paradas no meio. Aí, enfim, porque tem a mãe, aí tem a Chapeuzinho. Aí eu pensei que, por exemplo, a Chapeuzinho entrou na floresta. Aí eles ignoram que não tinha a mãe aqui. Aí eu não sim. sei se pode fazer isso. Aí eu botei a Chapeuzinho no mesmo lugar e o lobo no mesmo lugar. Então, o que que acontece? Às vezes a história, é até bom você falar isso aí, às vezes a história, ela inicia com determinados personagens, depois, isso é na introdução, ela inicia com determinados personagens. Quando ela vai para o desenvolvimento, esses personagens que estavam, alguns pelo menos, que estavam lá na introdução, são esquecidos no desenvolvimento e na conclusão também. Ou, às vezes, ele só vai reaparecer lá na conclusão. Aí é onde que você está falando. Eu inicio o cenário, colocando lá todas as pessoas. No desenvolvimento, eu jogo outros personagens. E lá no final, eu volto àquele cenário novamente que já estava com aquela pessoa. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem aí, sei lá, Jesus, João, Maria e Pedro, né? A gente tem lá Jesus do lado de cá, Maria do lado de cá, né? Aí a gente tem aqui os servos, né? Quando fala assim, Jesus foi numa festa de casamento junto com os seus discípulos. Chegando lá, ele encontrou a mãe, né? Que falou para ele que o vinho acabou. E aí Jesus respondeu, o meu tempo não é agora, né? Aí a mãe falou, e aí a mãe falou para quem? Para os servos, não, para os servos do casamento, falou para os servos, né, do casamento, obedeça tudo que ele mandar. Aí os servos foram e obedeceram. Jesus mandou que eles enchessem, né, 4 talhas, 1, 2, 3, de água, bota água. E depois levasse para o responsável da festa. E os homens obedeceram. E aí eles foram e levaram para cá. Percebeu que a Maria ficou esquecida? Já não tem Sim. mais Maria no cenário? Sim. Maria ficou esquecida. Maria já não entra mais. Depois que Jesus faz o milagre, Maria não entra mais na história. Ela não ficou esquecida, ela simplesmente não entra mais. Mas Igual a mãe da Chapeuzinho. no primeiro cenário ela apareceu. Entendi. Eu tava pensando até em fazer, tipo assim. Não precisa não. É só você monta e desmonta o cenário que você quer.
Fala, Entendi, Rafael. Entendeu? entendi. Vou fechar aqui, gente. Porque, assim, eu tinha esquecido da atividade, mas aí eu fui dando uma olhadinha em algumas coisas na internet. Aí vi a história dos três porquinhos, eu achei interessante porque tem aquela situação das casas, o movimento dos personagens, achei uma coisa legal de fazer. E aí, quando eu estava vendo um vídeo, né, porque eu não ia copiar ele, mas eu vendo um vídeo, eu percebi que ele estava colocando um desenho, né, atrás, né, no chroma key, né? E aí eu senti assim, pelo menos para mim, ficou um pouco confuso ter aquele chroma key e aquela movimentação dele, porque ele usava classificador, ele usava a situação dos movimentos, né? Mas eu achava assim que para mim ficou bem confuso na hora de colocar esses personagens, e eu achei que ficou meio perdido por conta do chroma key, né? Aí eu ia fazer uma pergunta. Por exemplo, quando é um cenário, igual as meninas estavam explicando lá, em relação assim, falar de Israel, falando da guerra, né? A gente pode colocar isso mais para o meio, para definir assim, a guerra está acontecendo aqui no meio, para a gente não ter que falar, a guerra está aqui. Para mim é mais confuso colocar a guerra ou na frente ou de lado. Para mim é mais fácil colocar no meio, porque eu estou explicando o contexto da história, né? Então, você Posso fazer pode isso? colocar onde você quiser. A ideia aqui é que você precisa simplesmente separar os elementos. Você não pode colocar um acontecimento junto com o outro. Quando eu falo que é bom se a gente tiver, sei lá, Tá. 2 personagens ou 3, a gente distancia, de preferência você botar direita e esquerda, é para distanciar bastante. Aqui a gente tem uma tela muito pequena, então você tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu vou botar a direita aqui e vou botar aqui. Está um muito perto do outro, mas se você conseguir realmente espaçar eles de forma que dê aquela clareza, ok, não tem problema. Né? Eu posso usar o meio do meu corpo, mas eu preciso realmente saber me localizar muito bem. Se eu estou usando o meio do meu corpo, por exemplo, se você está falando de algo que aconteceu aqui, e você quer falar da guerra que aconteceu aqui, você tem que trazer essa guerra bem para o meiozinho do seu corpo. Você vai ter que estreitar os seus braços rente ao seu corpo. Enquanto o outro cenário ou o outro personagem, você já vai ter que fazer do lado fora do seu corpo. Tá vendo aqui a diferença das minhas mãos? Ela tá para fora do meu braço. Aqui. E o outro cenário, ele tem que acontecer exatamente aqui. Eu não posso trazer ele para cá, porque se eu trago ele para cá, já vai dar ruim. E uma coisa interessante é vocês tentarem trabalhar também com os 2 braços, né? Se eu falo, acho que foi a Vitória falou de Davi aqui, eu faço Golias aqui. Eu não preciso usar Golias aqui. Tenta usar as 2 mãos para vocês poderem diferenciar um personagem do outro. É igual quando a gente fala também de Deus e do diabo. Deus tem que ser com a mão direita porque ele está à destra sempre, mas o diabo eu posso botar ele na esquerda, tá? Então, espaça isso daqui, se você conseguir fazer esse espaçamento bem detalhado, não tem problema, joga teu braço bem para lá. Aqui, tá acontecendo aqui. Aí ele falou para quem? Que tá aqui no meio, não tem problema. Mas você tem que aprender a espaçar bastante. Aí, tranquilo. Entendeu? Porque, de qualquer forma, o meio do nosso corpo é um espaço que a gente pode usar também. Por exemplo, na frase, eu já tenho essa frase pronta que eu costumo ensinar, né? Isa terminou com Marcos e começou a namorar com Paulo. A Isa, eu posso colocar ela aqui, no meio do meu corpo, Isa terminou com a pessoa de Marco e ela começou a namorar com a pessoa de Paulo. Mas a Isa sou eu, ao espaçamento que eu dei.
Eu botei ela aqui bem no meio do meu peito, ó. Isa, Isa. E joguei para cá, o verbo direcional. Ela terminou com quem? Com a pessoa aqui. Com a pessoa de quem? De Marco. E ela começou, virei o corpo, começou a namorar com quem? Com a pessoa de Paulo. Então, é diferente. Então, se você conseguir espaçar bem, não tem problema. O que a gente está trabalhando aqui é a questão das localizações. Porque essa localização que a gente coloca é que vai trazer clareza na sua interpretação. Se você deixar junto, colado, não vai ter clareza. O surdo não vai entender de quem que você está falando. Aí você tem, mas o meio é mais fácil para mim. Realmente, o meio é mais fácil para todo mundo. Difícil é a gente ficar virando o corpo para lá e para cá, e depois você ainda memorizar em qual lugar que você botou o fulano ciclano. Né? E quando eu falo que às vezes a gente precisa estar bem, né? Tá bem, a memória precisa estar bem, porque vai depender do dia, porque às vezes a gente vai ter um dia cansativo, estressante, de muitos problemas, nervosismo, estresse, ansiedade, e às vezes você vai para interpretar e a mente não tá boa. Você tá ali por estar, só tá o corpo, na verdade, porque a tua mente está longe, o espírito está longe, e aí às vezes vai acontecer da gente errar a localização. Eu comecei a história com Davi aqui e o Golias aqui. Mas eu já terminei com Davi aqui e Golias aqui. Daqui a pouco eu me perdi. Pode acontecer. Semana passada, eu estava interpretando na igreja e me deu uma crise de ansiedade no momento que eu estava interpretando. Pois é. Esqueci tudo. Coisas simples começaram a sair da minha mente. Misericórdia, Senhor. No final, eu não sabia nem mais onde eu estava. Aí eu, misericórdia. Exatamente. Então, às vezes, se a gente não estiver bem, a gente vai só pela misericórdia. Tem que orar ao Senhor, né? A gente tem que ficar na dependência de Deus para a gente poder interpretar, porque nada é nosso, né? Nada pertence a gente. Então, antes de interpretar, Senhor, me ajuda, né? Já teve dias aí de eu ir para a igreja interpretar e eu o caroço, toda quebrada. Eu falei, Senhor, hoje eu estou quebrada da cabeça até os pés. Me usa, porque eu estou fora de mim, meu espírito já foi. Eu não sei, só está o corpo aqui, né? E aí Deus, ele me usou de forma maravilhosa. Eu percebi que não era eu. Se fosse eu interpretando ali, ia dar ruim. Eu ia esquecer tudo, eu não ia conseguir colocar as coisas, né, de forma certa. Então, a gente tem que ficar na dependência, né? Mas é o que eu estou falando. Às vezes, realmente, se você não tiver um dia bom, você mesmo que começou bem, mas no desenvolvimento da coisa, você vai errar ali a localização. Mas é normal, né? Nós somos seres humanos. Mas a gente precisa perceber quando a gente está errando também. O importante do intérprete é a gente perceber. É claro, se tiver uma pessoa que pode te dar uma opinião, um conselho, é bom? Sim. Mas não é sempre que você vai ter essa pessoa ali para ficar olhando, você interpretando. Então, nós temos que ter opiniões, né, críticas a respeito da gente mesmo. A gente tem que ser capaz de nos auto-perceber e saber, eu fui bem. Ruim, né? Fui péssima, preciso melhorar. A gente precisa ter essa capacidade, né, de se auto-perceber, porque isso pertence à vida cristã, né? A gente perceber os nossos pecados, defeitos, as nossas falhas, né? Então, a gente precisa ter essa capacidade. Mas se você tiver uma pessoa que vai lá te dar um toque, uma opinião, um conselho, né? Uma pessoa que sabe mais do que você, de preferência, e cuidado com as opiniões das pessoas que não sabem nada, que está dando opinião, são opiniões de críticas negativas, né, para te tirar do ministério, aí você também tem que tomar cuidado, né, porque nem todas as opiniões pertencem a Deus. Aquelas que é para te levantar, te animar, né, ok, mas nem todas, tá? Então é isso, vocês trabalharem essa questão aí. É difícil no começo, mas depois
tudo a gente se acostuma, né? Quando você vai repetindo, logo vira um costume e você vai e desengancha nisso, tá? Priscila, uma Oi. pergunta. No caso, o meio não seria o narrador? Oi? O meio que a gente usa não seria para o narrador? Nem sempre. Não? Nem sempre, porque às vezes a pessoa que está contando a história, ela também está participando da história. Então você tem que ter um lugar para ela. Às vezes quem está contando também está agindo na história. Então você tem que tomar cuidado, porque nem sempre. Entendeu? Às vezes tem histórias aí que o próprio narrador ele participa. Ele está dentro da história. Ele está contando a história, mas ele também está participando. Às vezes ele vai contar uma coisa que aconteceu, mas depois ele vai se colocar indo. Não, mas eu fui lá, eu avisei, eu aconselhei, ela não quis, ela me desprezou. Então, ele está participando da história também. Então, tudo tem que ser direcional para ele, para a pessoa com quem ele está falando, com quem está falando com ele. Entendeu? Mas no caso do pastor, por exemplo, o pastor está lá pregando. Eu sempre vou usar o meio como pastor? Quando o pastor estiver falando? Não. Ele como principal narrador? Então, se o pastor ele não falou de outras pessoas ou lugares, você está fazendo aqui. Mas no momento em que ele começa a contar as historinhas, né, vividas dele, do passado, né, trazer aquelas historinhas, aí você tem que botar as localizações, porque senão todo mundo vai entender. Mas quando é ele, você vai falar, ó, ele, experiência de quando trabalhava em missões, eu faço logo isso aqui. Ah, o pastor Cláudio, aí você tem que indicar quem é que está passando pela experiência, né? Ele começa, papapá, bom dia, igreja, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essa semana, parará, mas eu também tive experiência de quando eu trabalhava, né, em missões lá no Rio Grande do Sul, né? Aí você fala, o pastor teve experiências de quando ele trabalhava lá no Rio Grande do Sul. Entende? Aí você vai contar a experiência. E aí você vai desmembrando. Tem coisa que eu aponto que é ele lá, né? Porque os surdos já conhecem, eles sabem que de vez em quando eu faço uns acréscimos meus para a coisa ficar mais clara, né? E aí, às vezes, eu com medo deles acharem que esse é meu acréscimo, eu já aponto para ele. Ele, o pastor, está falando, a experiência dele, né? Mas não é o tempo todo que você fica, ele, pastor, ele. Não, o surdo já sabe que é ele que está falando. Então, você desenrola ali, entendeu? Só em algumas experiências particulares, específicas, às vezes eu percebo a necessidade, né, de fazer que é ele. Às vezes, não é sempre, mas às vezes eu percebo que tem essa necessidade de eu apontar e dizer que é ele. Ele, pastor, né, Cláudio, experiência dele, própria dele. Tá? Aí é uma coisa que a gente percebe ali na hora, tá? Então é isso, gente. Então, as demais que não apresentaram hoje, estudem aí para poder apresentar na semana que vem a gente termina. E é bom vocês sempre fazerem atividade, porque a atividade ela ajuda vocês a pesquisarem, a treinar, a aprender, a memorizar, tá? As atividades sempre é uma forma de vocês aprenderem também. Então, treinem aí e apresentem na semana que vem. Não é obrigatório, tá? A Tamires, ela ficou de mandar para mim, não é obrigatório. Mas, se vocês tiverem tempo e conseguirem, né, fazer a pesquisa, escrever história, treinar também, tá? Apresentem na semana que vem, que vai ser bom para vocês. Tranquilo, gente? Então, ó, beijinhos aí para vocês. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, meninos.